Vamos receber, meu irmão, a unção, vamos receber a capacidade de Deus. Hoje, nesta segunda-feira de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Vamos começar a semana com força total, com alegria total de Deus, com uma palavra que eu tenho agora para entregar ao teu coração. Esta canção que você acabou de ouvir, uma parte dela, um trecho dela, se refere à luta de José, desde o início lá com seus irmãos, com inveja por causa dos seus sonhos. Ali lançaram ele num poço, jogaram ele num buraco, e depois, não satisfeitos com isso, venderam como escravo. Lá depois no Egito, ele como escravo, melhora um pouco de vida como escravo, se tornando líder de todos os escravos na casa de Potifar. Mas logo em seguida vem a mulher de Potifar e se engraça por ele, e ele diz não, eu não quero ter um caso com você. E a mulher, de paixão, se torna ódio e decide se vingar dele, levantando uma calúnia, dizendo que ele queria abusar dela à força. E aí o José é levado novamente para a prisão de forma injusta. Na cadeia ele cresce um pouco mais, ajuda ali um copeiro, ajuda o padeiro, revela os sonhos. O copeiro é restituído ao seu cargo, mas a Bíblia diz que o copeiro não se lembra de José. Surge um problema, surge uma situação com Faraó, onde ele tem um sonho e ele fica perturbado com aquele sonho e chama todos os sábios, todos os príncipes, todas as autoridades que o rodeavam e diz: olha, eu quero a revelação desse sonho, hein? Eu quero a revelação desse sonho. E naquela época, quando o rei pedia algo, o pedido dele tinha que ser realizado. Se não fosse realizado, o seu desejo era morte na certa para os seus principais, aqueles que se rodeavam o Faraó, e depois eles já levantavam outros no seu lugar. Então, o que eu quero trazer para você hoje, o título dessa mensagem de hoje, guarde no seu coração: quando a pressão se torna a solução. Olha, não é muito agradável sermos pressionados, não é muito agradável sermos cobrados, mas eu digo para vocês uma coisa: a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de homens e mulheres que eles conseguiram tirar a solução mediante uma pressão. Eles conseguiram tirar a água da rocha mediante a pressão, a necessidade, ao problema, a cobrança. Foi mediante a uma situação sem saída que eles encontravam uma saída. José ali viveu uma vida de pressão, uma vida de pessoas aparentemente querendo destruí-lo, mas de tudo aquilo, o José, da pressão, ele conseguiu encontrar a solução. Enquanto todos só olhavam para a pressão, para a cobrança, o rei que é a revelação do sonho: nós vamos morrer se nós não descobrirmos, e agora o que vai acontecer conosco? E aí o próprio copeiro, que se esqueceu de José, lembrou de José, que no reino havia um homem que tinha o dom de revelar sonhos. E o José, quando ficou sabendo, não fugiu daquela pressão, não fugiu daquele desafio, e foi, e usado por Deus, revelou o sonho de Faraó. E a partir dali, daquela vida de pressão, daquela vida de cobrança, José, de governador, se torna, na verdade, de escravo, se torna governador. Nós temos um caso também muito bem claro, e o exemplo cabe muito aqui nesta mensagem, daquela mulher que ficou viúva do seu marido, que era um servo temente a Deus, mas que infelizmente não conseguiu administrar suas finanças. E quando ele morre, a Bíblia diz que os credores vieram cobrar aquela mulher. Credor é o quê? É uma pessoa que cobra. Chegaram àquela mulher: olha, ou você paga a conta, ou levaremos os teus filhos como escravos. E mediante aquela pressão, mediante aquela cobrança que aquela mulher vivia, ela recorreu ao profeta e disse: profeta, me ajuda, o teu servo temeu o Senhor, e os credores estão aqui para levar os meus filhos. E o profeta diz: mulher, o que é que tu tem em casa? E ela
falou, não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa botija. Pega o azeite, empresta as vasilhas dos teus vizinhos, não poucas, e você vai usar esse azeite, ele vai multiplicar, e você vai pagar a conta, e vai viver ainda do resto, porque a multiplicação vai ser tão grande, que você vai viver do que sobrar. Aquela mulher, diante daquela pressão, faz como o profeta diz, mesmo talvez sem entender no momento, faz o pedido. Os filhos vão desesperados, porque os filhos também estavam debaixo da pressão, da cobrança, e eles foram procurar vasilha, buscaram bastante vasilhas, fecharam a porta sobre si, e olha, o milagre aconteceu, a solução apareceu. Diante de uma pressão, veio a solução. Então você que me assiste, você funcionário, talvez você que trabalha para alguém, talvez fala assim, poxa, eu não vejo a hora, eu acho que eu vou pedir as contas, vou sair do meu trabalho porque o meu patrão me cobra demais. Tem talvez, às vezes, obreiros estão nas igrejas e eles estão falando, eu vou sair de obreiro porque o pastor me cobra demais. Um pastor da igreja, às vezes, está pensando em sair da obra, porque, eu vou sair da obra, porque o meu pastor, meu líder estadual, sei lá, o líder nacional, me cobra demais. Mas a cobrança, em certo sentido, ela é saudável, ela é necessária. A cobrança, a pressão, ela extrai de nós o que nós não estamos vendo. A cobrança mostra para nós que podemos fazer mais, que podemos ir além, e só depois de a gente conseguir aceitar aquela cobrança, ou seja, tentar fazer o que estão nos cobrando, tentar realizar o que nós estamos fazendo, que vamos entender, olha só, nem imaginava que eu conseguia, nem imaginaria que eu conseguiria esse resultado, olha só, aí depois a pessoa acaba trazendo uma solução, diante dessa solução, provavelmente o patrão irá, dependendo do patrão justo, vai promovê-la, porque ela resolveu o problema, ela resolveu aquela situação diante da pressão, e assim surgem os vencedores, os líderes, os conquistadores. Esse patrão que está aí agora, que é o seu patrão, ele está aí, ele vive sob pressão. Não existe alguém que mais vive sob pressão do que o patrão, porque o patrão tem que pagar o teu salário todo mês, o patrão corre para cá, corre para lá, tem que resolver, entendeu? Então a pressão vem sobre todos, todos vivem sob pressão. Agora, há aqueles que diante da pressão recuam, desistem, fogem. Não, eu quero sossego, eu quero tranquilidade. Todo mundo quer tranquilidade. Mas se você quer crescer mais, mas se você quer conquistar mais, se você quer ir além, se prepare para as cobranças, se prepare para as pressões da vida. E quando ninguém mais te cobrar, pastor, graças a Deus, eu estou tranquilo, ninguém me cobra. Cobre-se você mesmo, se cobre, não aceite o comodismo, não aceite ser uma pessoa acomodada, se levante para vencer. Essa é a palavra, meu irmão, transformando pressão em solução. Em nome de Jesus, é muito forte. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferir, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos